Educação à distância, mudando realidades. Olá, chegamos à nossa unidade 3. Chegamos na metade do curso. Vocês já viram a nossa introdução, depois nós vimos os princípios específicos das licitações. Na aula anterior vimos também as modalidades licitatórias, o que mudou e o que temos de inovação como a modalidade diálogo competitivo. Por fim, na nossa aula 2, nós estudamos as hipóteses de contratação direta, que estão previstas lá no artigo 74 e 75 da nova Lei de Licitações, que são as hipóteses de inexigibilidade e dispensa licitatória. Hoje nós estamos na nossa unidade 3 e nós vamos estudar todo o procedimento licitatório e também os recursos administrativos e o pedido de reconsideração. Vamos lá? Pessoal, como que é a estrutura do processo licitatório? Isso ele está previsto no artigo 17 da nova Lei de Licitação. Vamos acompanhar nos slides. O artigo 17, ele vai trazer as fases da licitação. E aí agora, a gente pode observar que o inciso 1º vai tratar da fase preparatória. A lei anterior e os manuais de doutrina, de ciência do direito, falavam que essa era a fase interna da licitação e agora é conhecida como fase preparatória. O inciso 2º já traz a divulgação do edital. Depois, no inciso 3º, temos a apresentação das propostas e lances, quando for o caso. Inciso 4º é o julgamento. 5º, a habilitação. 6º é a fase recursal. 7º e último é a homologação das licitações. Um destaque muito importante. Na lei anterior, a habilitação ela vinha antes do julgamento. Na lei 8666. Então, a gente tinha primeiro a habilitação e depois o julgamento. E agora, pessoal, a habilitação vem depois. Vocês vão entender o motivo, mas já adianto que é para a administração não perder tempo de analisar o documento de todos os participantes. Pois após o julgamento, ela só vai analisar o documento ali do vencedor, tá bom? Então, percebam, o artigo 17, ele traz essas 7 etapas da licitação. E vamos começar com a fase preparatória. Na fase preparatória, como eu disse, ela era conhecida também como fase interna, que é ali quando a administração está se organizando para licitar. Percebam, a nova lei de licitação ela traz essa ideia de organização, melhor dizendo, de planejamento. Estão lembrados do princípio lá do artigo 5º do planejamento? Vamos ver no slide então. Fase preparatória, uma grande inovação da Lei 14.133. Aqui, a administração pública está se organizando para licitar. Então, como que ela vai se organizar? Ela vai formular uma exposição de motivos para a contratação, vai definir o objeto, as condições de execução, o pagamento, as garantias que serão exigidas, definir a modalidade licitatória, como eu disse para vocês na aula anterior, o critério de julgamento, que são aqueles menor preço, maior desconto, maior lance, bem como analisar os riscos envolvidos. Quem tiver material físico, grifem riscos envolvidos. Isso é bastante importante, nós vamos estudar isso nas unidades posteriores. Se for uma licitação para a contratação de obra, a lei exige um projeto básico, de acordo com o artigo 6º, 25. E também ela vai apresentar o valor estimado da contratação, lembrando que ele tem que ser compatível com os valores do mercado, considerados os bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas. Então vejam, pessoal, essa é a nossa fase preparatória da licitação. Então a palavra aqui é planejamento. A licitação tem que se planejar. A administração tem que se planejar para fazer uma licitação proba, né, que respeite aí a moral. Eu não comentei com vocês na nossa aula, mas a gente tem o chamado LIMP, né, que é muito conhecido, tem no roteiro de estudo. O que é LIMP, para quem não conhece? São os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência. Tudo isso a administração tem que observar. E como? Gente, é só vocês pensarem, né? Vocês, gestoras públicas, futuras gestoras, futuros gestores, como que é mais fácil você fazer uma boa compra? Você mesmo, eu tô nem falando de administração. Você chegar sem saber o que você quer, sem consultar os preços e comprar? Ou você vai fazer um negócio mais vantajoso se você se planejar, ver o seu orçamento, né? Tudo bem amarradinho. Então, essa é a ideia, porque antes da lei, ficava muito solto, né? A administração tinha e isso poderia, né, se tratando de dinheiro público, poderia gerar problemas muito sérios para a administração, improbidade administrativa. Então, essa fase preparatória é aquela coisa assim, ó, vou arrumar a casa, vou me organizar, vou ver o meu orçamento, vou ver o que eu estou precisando, vou elaborar um edital. E aí, com o edital, a gente dá início à chamada fase externa, né? Vamos lá acompanhar no slide, que é a fase 2, a fase de divulgação do edital da licitação, né? Então, nós estamos vendo aí o procedimento licitatório. Licitação, processo administrativo que tem que observar esse procedimento. Fase preparatória, 2, divulgação do edital. E olha que interessante, essa novidade, essa é uma novidade. Quem curte novidade, leiam a novidade do parágrafo 9º, gente, do 25. Qual é a novidade? A lei poderá exigir um percentual mínimo da mão de obra que seja mulheres vítimas de violência doméstica, ou que um percentual mínimo da mão de obra seja oriundo dos egressos do sistema prisional. Então venham cá, vocês viram que nesse caso um percentual mínimo pode ter essa exigência que seja aí de mulheres vítimas de violência doméstica ou de egresso do sistema prisional. Vou aí falar com vocês. Ah, professora, não gostei dessa disposição. Achei discriminatório. E os homens, né? Porque ali fala mulheres vítimas de violência doméstica. E aqueles que não são egressos do sistema prisional. É discriminatório? Olha que construção de pensamento. No direito, o princípio da igualdade, né, que também é conhecido como isonomia, ele tem duas funções, que é duas vertentes, que é uma vertente formal e uma vertente material. Então, para você, de fato, promover uma igualdade substancial ou material, são admitidas, sim, algumas discriminações positivas. Um exemplo clássico das discriminações positivas são as cotas em universidades federais, instituições públicas, nos institutos federais, nos concursos públicos, justamente porque elas visam promover a igualdade substancial, não meramente uma igualdade formal. Porque se a gente estivesse olhando a igualdade apenas no sentido formal, aí de fato há sim uma diferença. Mas quando a gente vai a um passo além e trata da igualdade material, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em relação à política de cotas, julgando pela constitucionalidade dessa discriminação positiva. Então, eu acabei de apresentar para vocês que a nova lei de licitação traz mais dois casos, né? Ele quer fomentar ali a contratação dessas mulheres vítimas de violência doméstica e dos egressos do sistema prisional. É obrigatório? Não. Pode ser que sim. Pode ser que um dia o Supremo também seja ali provocado para se manifestar sobre a constitucionalidade desses dispositivos? Pode ser que seja, né? Como eu disse para vocês, a nossa lei ela é muito nova. Então, a gente tem que ver na prática como vai ser aplicado, não é? E sim, esse assunto gera opiniões diferentes, o que também não tem problema nenhum. Porque o direito, ele está acostumado a conviver com as diferenças. Então, percebam que interessante. Vamos continuar lá para os slides. Bem, na fase do edital, a gente já viu então essa discriminação positiva, né? Que é
esse mínimo que o edital pode exigir um percentual mínimo da mão de obra que venha de mulheres vítimas da violência doméstica ou dos oriundos ou egressos do sistema prisional. Isso está onde? No artigo 25, parágrafo 9º. Como a nossa missão aqui é que vocês pensem, reflitam e aprendam, eu gostaria que vocês pensassem qual é a opinião de vocês. E aí, nós temos a preferência. Então, vejam, o artigo 26 da nova lei vai falar que a administração pode dar preferência de até 10% sobre o preço, ou seja, pagar um pouquinho mais caro sobre o preço se os bens forem nacionais, que atendam às normas técnicas brasileiras. E aí vejam que interessante, se os bens forem reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. E essa preferência pode ser estendida para o Mercosul desde que haja reciprocidade. Se for com inovação tecnológica no país, a preferência ao invés de 10% é de 20%. Isso aqui, gente, para vocês entenderem. O edital está falando de algumas preferências que vão, sim, priorizar a indústria nacional. Ou, se for o caso de reciprocidade, o próprio Mercosul. Então, lembra que eu falei no início que a licitação ela visa promover um desenvolvimento nacional sustentável? Tá aí um exemplo. Nacional, porque está falando de preferências a empresas nacionais ou até mesmo do Mercosul. Vamos continuar na estrutura do processo licitatório? Vamos para o slide. Passado, então, a fase do edital, nós vamos para a fase da apresentação das propostas e dos lances. Pessoal, isso está no artigo 55 da nova lei de licitações. Do edital até a apresentação da proposta ou lance, tem que ter um prazo, né? Um prazo razoável para os interessados se organizarem e fazerem as propostas, os seus lances. Quais são esses prazos? O que diz a lei? Artigo 55. Para aquisição de bens, então, tem que aguardar 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto. 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A desse inciso. Continuando. No caso de serviços e obras, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço, maior desconto, ou no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada. Então, perceba, quanto mais complexo, mais dias entre o edital e as propostas para os participantes se organizarem. 35 dias úteis, na linha D está falando 35 dias úteis, quando o regime de execução for da contratação semi-integrada, ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. E, para a licitação em que se adote o critério de julgamento maior lance, 15 dias úteis entre o edital e a apresentação das propostas. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis, ok? Percebam que a nova lei de licitações, ela traz diversos prazos. E aqui nós acabamos de ver os prazos entre a abertura do edital e a apresentação das propostas. Então, vai depender ali de qual modalidade, de qual tipo de licitação, para a gente observar qual é o tempo mínimo entre lançar o edital e começar a abertura das propostas e lances, ok? Vamos passar então para a próxima modalidade, vamos passar então para a próxima fase da licitação. Vamos lá no slide. Agora nós vamos analisar a fase de julgamento. Pessoal, o julgamento vai depender ali dos critérios, objetivos do edital. O gestor vai julgar, né, o servidor designado,
Mas o que acontece? O que vai ocorrer se acontecer um empate na licitação? Vou sortear? O que vai acontecer, gente? No caso de empate, né? Então, fez lá a licitação e no final ocorreu um empate. Atenção, aqui a nova lei de licitação mudou bastante em relação a 8666, porque nesse caso vai ter mais um passo ali. Vamos acompanhar no slide, pessoal. O que acontece no caso de empate? Uma disputa final. O artigo 60 fala que os critérios de desempate devem seguir nessa ordem. Então, antes de tudo, tá ali o inciso primeiro, tem que ocorrer uma disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar uma nova proposta em ato contínuo à classificação. Bem, se mesmo assim continuar empatado, o inciso segundo prevê uma avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes. Isso é bem interessante, gente, porque nesse caso, isso é bem interessante, porque o que acontece? Às vezes aquela empresa, ela já venceu uma licitação, mas ela prestou um serviço para a administração que não foi bom. Foi um serviço insuficiente, deixou a desejar. Nesse caso, a gente vai analisar, né, os gestores públicos, vocês e as gestoras, vamos analisar o desempenho prévio em outros contratos com a administração, ok? Vamos continuar lá no slide acompanhando. Avalia-se o desempenho contratual prévio dos licitantes. Mesmo assim, continua o empate. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres. Olha aí a equidade de novo. No ambiente de trabalho, conforme regulamento. 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. E aí, pessoal, percebam, se não houver desempate ainda assim, aí começa a preferência, que está prevista lá neste artigo que estamos estudando. E aí a preferência vai ser sucessivamente, ou seja, primeiro a gente vai analisar o inciso 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, aos bens ou serviços produzidos ou prestados por 1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública, estadual ou distrital licitante, ou no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município no território do Estado em que este se localize. 2. Empresas brasileiras. 3. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. E 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação por meio de tecnologia que reduz a produção de gases poluentes. Pois bem, nós vimos então as fases da licitação. Relembrando um pouquinho, começa lá na fase preparatória, que também conhecida como fase interna, com planejamento. Depois vem o edital, a publicação do edital. Entre o edital e as propostas e lances, tem que haver aí um lapso temporal respeito a prazos mínimos. Após a apresentação da proposta, a administração vai fazer o julgamento dessas propostas. Lembrando que se acontecer empate, ela tem que observar esses incisos que nós acabamos de verificar. Então, aqui, gente, é bastante importante. A próxima fase se chama habilitação. E a fase de habilitação, antes, né, com a lei anterior, com a lei 8666, a fase de habilitação, ela vinha antes. A habilitação nada mais é do que você analisar a regularidade jurídica, fiscal, econômica, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Não fazia sentido você ter que analisar isso de todos os participantes. Gastava muito tempo da administração. Então, por isso, desde a lei do pregão, a habilitação, ela foi, que era chamada inversão de fase, ela ia para depois. E daí só analisava do vencedor, né? Essa regularidade fiscal, trabalhista, jurídica. Então, o que a nova lei fez? O que eu quero dizer? A nova lei, ela adequou o que já estava lá no pregão. E ela manteve a habilitação após o julgamento. É entendido? Então, vamos para os slides para a gente ver o que é essa habilitação. Bem, antes de passar para a habilitação,
aqui no meu slide, mostrou um ponto importante que eu não posso deixar de lado, né? Então, prestem atenção. Há um tratamento especial pelo ordenamento jurídico em relação às microempresas e às empresas de pequeno porte. O que é isso, professor? São empresas menores que possuem um faturamento bruto anual de valor X, que são empresas pequenas, empresas menores. A Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 44, fala que a administração pública tem que dar prioridade na sua contratação, na contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, se elas estiverem participando do certame. Então, como que é essa prerrogativa das ME e das EPPs? Vai ser considerado empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Então, nesse caso, a administração vai chamar as microempresas e as empresas de pequeno porte para ver se, entre aspas, elas cobrem o preço e aceitam contratar, né, para elas vencerem a licitação, o certame. Tá? Lembrando que na modalidade de pregão, isso cai, ao invés de 10%, passa a ser 5%, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 44 dessa Lei Complementar das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é a LC 123 de 2006. Bem, posto isso, agora sim, podemos continuar nos slides, falando da habilitação. Então, após o julgamento, a gente vai analisar os documentos, né? A habilitação nada mais é do que uma análise documental. Então, o que a administração tem que analisar na fase de habilitação? Ela tem que analisar a habilitação jurídica, né, que é a comprovação de que a empresa existe, para não estar contratando um fantasma, né? Qualificação técnica deve ser compatível com a execução do contrato. Qualificação econômico-financeira, regularidade trabalhista, social e fiscal. E em relação à habilitação, a nova lei prevê, ser possível, sim, a inversão de fases, né, passar a habilitação para antes do julgamento, mas esse ato tem que ser motivado, passando a habilitação à frente da apresentação das propostas do julgamento. Pessoal, venham comigo. Às vezes, eu não sei se vocês já pensaram assim, mas às vezes a gente pensa que uma obra é um elefante branco, sabe? A questão da Copa, por exemplo, aqueles estádios que foram construídos, né, em Cuiabá, em outros lugares mais distantes. Naquela época, muito se falou que essas obras eram elefantes brancos, que eram muito caros para o Brasil e que não trariam um retorno desejado. Bem, sem entrar na questão de opinião, o que eu acho ou não disso, mas já adiantando, sim, essa é uma discussão relevante, né? Nem falando pró ou contra, mas sim é uma discussão relevante. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente acha que isso é coisa de brasileiro, que só aqui no nosso país tem essas obras superfaturadas e não acabadas, né? Ou fez a obra e no outro dia já está caindo aos pedaços. Eu, digamos assim, fiquei até feliz de saber que isso não é só coisa de brasileiro, porque eu fui fazer uma viagem à Alemanha há uns anos atrás, e aí o meu esposo, que já morou lá, ele falou assim: nossa, esse aeroporto faz 20 anos que está parado sem construir, e que começa a construir, que nunca, acho que era 20 anos, não sei se era até mais. Aí eu pensei assim, nossa, isso poderia ser exatamente o que acontece no Brasil. Então, eu achava que era uma coisa muito assim, do Brasil. Eu não tô falando que é ótimo, mas que bom que se tem na Alemanha, é bom que tem aqui também, não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu acho interessante é que, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa da administração pública brasileira. E o que eu percebi naquele momento é que todos os países, por mais que sejam desenvolvidos, sejam países de centro, que tenham estrutura, ainda assim,
eles estão suscetíveis a ter elefantes brancos e obras públicas não terminadas, né? Então, só para ilustrar para vocês esse exemplo. Tudo bem? Continuando aqui nas fases do processo licitatório, vamos lá, para os slides. E aí, para a gente ir caminhando para o final do procedimento, existe a fase de recurso, pessoal. Então, você participou de uma licitação, ficou insatisfeito, inconformado com o resultado. Você pode recorrer. Qual é o prazo? Facinho de decorar, pois é um prazo único, 3 dias úteis. Você tem que manifestar na hora, tá, gente, que você quer recorrer. Mas você vai ter 3 dias úteis para apresentar suas razões. Então, recurso no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou lavratura da ata, em face de ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, julgamento das propostas, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, anulação ou revogação da licitação, extinção do contrato quando determinada por ato unilateral escrito da administração. Então, lembre-se do prazo de 3 dias úteis. Lembrando que o recurso, ele é para a autoridade acima, né? Você vai recorrer para a autoridade superior, né? Porque não faz sentido você recorrer à mesma pessoa que julgou ali a licitação julgar o seu recurso. Então, o recurso sobe. Mas existe também um outro instituto que chama pedido de reconsideração. Vamos no slide, vamos ver nos slides. No pedido de reconsideração, o prazo é de 3 dias úteis. E aí, gente, esse pedido de reconsideração é para aquela autoridade ele reconsiderar a decisão dela. Então, veja, nós temos o recurso, que é, digamos assim, ele sobe para uma autoridade superior, mas a lei também prevê, além do recurso, esse pedido de reconsideração para a própria autoridade reconsiderar e mudar ali a sua decisão. Prazo de 3 dias úteis. Continuando, fase do recurso será o recurso, ele é dirigido à autoridade que editou o ato ou proferiu a decisão recorrida. Se ela não reconsiderar o ato, ou seja, se ela mesma não mudar, aí o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, aí o recurso vai ser encaminhado com a sua motivação à autoridade superior. Em bom português, o recurso sobe, né? Ele vai para a autoridade superior. E esta vai proferir uma decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contados dos recebimentos dos autos do recurso. Ainda, o recurso, isso é importante, o recurso e o pedido de reconsideração possuem efeito suspensivo, ou seja, suspende o processo licitatório, até que venha a decisão final, nos termos do artigo 168 da nova lei. E, por fim, a autoridade competente pode ser auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que são as procuradorias. Ok? E vamos, então, para a última fase da licitação, que é a fase de homologação. Estando tudo em ordem e havendo interesse, a administração vai adjudicar o objeto e homologar a licitação. Isso está no artigo 71 da nova lei de licitações. E com isso, pessoal, nós vimos todas as fases de licitação, desde a fase preparatória até a homologação. E aí agora sim, né, no fim dessa unidade 3, nós vimos o processo licitatório. Lembrando que esse é um processo administrativo, que ele é regra, ele está previsto lá na nossa Constituição Federal e a administração, em regra, tem que licitar. Há exceções? Sim. As hipóteses de contratação direta, dispensa e inexigibilidade, previstas no artigo 74 e 75 da nova lei, mas elas são excepcionais. Na nossa unidade 4, na nossa próxima aula, nós vamos estudar os contratos administrativos e vamos ver as cláusulas desorbitantes e os contratos em espécie. Voltamos logo mais. Bons estudos!
Educação à distância, mudando realidades.